Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos refletir sobre autoestima e ressignificação do ser. Nós já falamos em reflexões anteriores sobre a importância do autoconhecimento e do desenvolvimento da autoestima como instrumentos muito preciosos para a obtenção de saúde emocional e felicidade, né? E possuir autoestima não é a mesma coisa que vaidade ou egoísmo. Se trata de uma defesa, de uma autodefesa, inclusive espiritual, porque os espíritos infelizes, eles buscam a vulnerabilidade das pessoas em seus conflitos, em suas dificuldades, para suas finalidades de perturbação, né? O processo emocional da baixa autoestima ocorre na primeira infância, dizem os especialistas na área do estudo da psique humana. E essa afirmação também corresponde à visão espírita de que a reencarnação se concretiza aos 7 anos de idade e que a vida adulta corresponde a um somatório das percepções e experiências de como a criança leu a sua vivência nessa infância, nessa primeira infância. Então é necessário ter muito cuidado com o que se fala ou com o que se permite que a criança vivencie nessa fase. A saúde emocional da pessoa depende muito dessas experiências vividas na infância e como isso foi processado e absorvido pela criança. Porque certas coisas passadas na infância, como por exemplo bullying, violências, humilhações, agressões paternas físicas ou verbais, são todas trazidas para a fase adulta, isso geralmente, como nós falamos, dependendo de como a criança processa, não é? Por outro lado, nós sabemos que é possível trabalhar a melhora da saúde emocional ressignificando as questões que envolvem o conceito que a criatura tem dela mesma, não é? É preciso reescrever a história de vida. E para isso todos devem saber que são responsáveis pela própria vida, em qualquer nível, porque uma das dificuldades encontradas para se poder reescrever essa história de vida é o vitimismo, o coitadismo, né? De quem assume o papel de vítima impedindo o crescimento, porque sempre a pessoa procura transferir para os outros a responsabilidade da sua vida, sempre culpando as pessoas pelos seus sofrimentos, pelas suas dificuldades, quando na verdade nós devemos saber que absolutamente tudo o que acontece em nossas vidas são causadas por nós mesmos. Porque o que não causamos nesta vida, o que não encontramos nesta vida, certamente foi causado em vidas passadas, isso é fato. Portanto, não existem vítimas, tudo na vida é causa e consequência, a vida é uma ressonância, né? Nós sabemos disto. Todos nascemos no local, família, com o corpo e com as condições exatas e necessárias para a experiência nesta vida e para a evolução espiritual e pessoal. Portanto, não há vitimismo, é necessário fazer o melhor possível com as condições que se possui, porque para isso todos reencarnam, para aprendizado e evolução. Não é possível compreender os porquês dos relacionamentos difíceis na família, entre pais e filhos, a atitude ruim de alguns pais para com os filhos, até muitas vezes certa animosidade e por algumas vezes abandono também, né, dos pais para com os filhos, sem a gente voltar às vidas passadas. No mais das vezes, esses relacionamentos difíceis são frutos de experiências em vidas passadas que precisam ser reparadas por conta de erros cometidos e inimizades por isso criadas, onde são gerados compromissos que precisam ser resolvidos, né? E não adianta fugir disso, porque fugir é apenas postergar, né? Adiar um problema que precisa ser resolvido. E nessa questão, a atitude da negação faz com que departamentos seletivos da mente humana bloqueiem automaticamente muitas ações desagradáveis
que acabam sendo transferidas para o inconsciente, mesmo antes de serem analisadas devidamente. É por isso que surgem esses mecanismos de transferência psicológica, de transferências de responsabilidade, onde as pessoas culpam os outros, né, pelas suas dificuldades. Alguma transferência ela é comum no dia a dia, na vida das pessoas. Algumas fugas psicológicas, né, de forma que a consciência tente apagar momentaneamente algumas informações recebidas, tendo em vista o bombardeio de notícias ruins, de conversações desagradáveis e inúteis que põem para baixo, não é? Então a gente costuma muitas vezes fazer esse adormecimento, essa transferência, procurando assim atitudes mais saudáveis, mais agradáveis. Isso de certa forma é normal. Mas criar o hábito de sempre fugir de responsabilidades e deveres que parecem difíceis, muitas vezes insuportáveis, cultivando o hábito de culpar as pessoas, conduz a pessoa a uma comodidade falsa, uma atitude infantilizada, leviana, de irresponsabilidade, porque todos os seres humanos existem para realizar alguma coisa. Todos têm dificuldade e todos nascem para reparar erros do passado. Por isso estamos num planeta ainda imperfeito de provas, de expiação, não é? E todos estamos aqui para crescimento espiritual. Todos estamos submetidos à maior lei que existe, a maior lei de Deus que existe, que é a lei do progresso e do amor. Então todos estamos aqui para progredir. E essa imaturidade, dessa negação disto, essa imaturidade emocional faz com que se perca o interesse por essa finalidade da vida, amortecendo, né, isto na alma. Mas ignorar essa responsabilidade com a própria vida não exime a pessoa de ter que assumir a própria existência. Sempre cada um terá que assumir a vida. E ao contrário de eximir a pessoa, apenas transfere esse enfrentamento, causando os conflitos, mais sofrimento e mais dor. A baixa autoestima acontece quando a própria pessoa, tendo em vista o hábito de evitar esforços na vida, passa a se sentir incapaz. É uma situação dúbia, porque primeiramente a pessoa acha mais fácil transferir essa responsabilidade, não assumir isso, mas o sofrimento que isso causa, o complexo de culpa e o sentimento de inferioridade, de incapacidade, leva a muito sofrimento. Nesse aspecto, a Joana de Ângeles nos esclarece na obra Conflitos Existenciais, dizendo o seguinte: do ponto de vista psicológico, o próprio indivíduo perde a autoestima e considera-se incapacitado para quaisquer realizações que lhe exijam esforço, acostumado, conforme se encontra, a desistir diante de qualquer mobilização de forças físicas, morais ou intelectuais, frustrando-se permanentemente e gerando em si complexo de inferioridade e carência afetiva, acreditando não ser amado, acumulando mágoas e dissabores injustificáveis. Quer dizer, é muito complicado não assumir a própria vida, não é? Mas essa ressignificação que falamos, ela é possível e deve ser realizada como um recurso libertador. Mas tem que partir da própria pessoa a vontade de mudar e de não assumir esse eterno papel de vítima, não é? Mas também não é necessário se culpar, é preciso sim desenvolver a autossuficiência de quem toma para si a direção e a responsabilidade da vida, como nós falamos, e procurar reconstruir pensamentos e lembranças do passado de uma forma madura, inteligente, compreendendo que hoje não é mais aquela criança que precisa de colo, que é carente afetiva, mas sim um ser adulto bem diferente do que foi na infância. Bom, então vamos agora à libertação do conflito. Primeiramente, como em todos os casos dos conflitos da emoção, é necessário o reconhecimento do problema em si mesmo, porque a negação certamente impedirá a solução.
Em segundo lugar, é preciso se conscientizar do próprio posicionamento da vida, para evitar, como nós estamos falando, o vitimismo. Muitas das vezes é preciso perdoar a si mesmo e aos outros que porventura tenham agido mal. Porque, compreendendo que todos estão sujeitos a erros, todos têm defeitos, porque todos somos humanos e estamos todos em construção ainda, todos estamos na Terra para aprendizado e evolução. Então é preciso perdoar quem nos fez mal no passado. É imprescindível o reconhecimento dessa função reparadora da existência, não é? Definitivamente é preciso aceitar que todos estamos aqui para refazer erros de vidas passadas e para o progresso individual. Em terceiro lugar, é preciso, como nós estamos falando, reescrever, ressignificar a própria história de vida. Então, para isso é necessário a autoanálise e também alguns questionamentos são devidos, são importantes aqui, partindo do princípio que a autoestima está ligada à somatória de como a pessoa se percebe, de como se sente e mais de como a pessoa se mostra para os outros, para a sociedade. A fim de trabalhar essas questões, é necessário alguns questionamentos que devem ser feitos e respondidos com muita sinceridade. Então, qual conceito você tem sobre você mesmo? Como você acha que você é? Você se acha uma boa pessoa? Você se acha uma pessoa justa? Você se acha uma pessoa honesta, interessante, carismática? Agora analise se há verdade em suas respostas. Depois se pergunte qual a percepção que as pessoas têm de você. E diante disso, você gosta da forma como as pessoas lhe percebem? Depois vem outra pergunta: qual a imagem que você quer passar para os outros? A imagem de vítima ou de uma pessoa autossuficiente total que não precisa de ninguém? Será que o melhor não seria ter o meio termo, ou seja, desenvolver a autossuficiência de quem toma para si a direção da própria vida, mas que não dispensa o concurso saudável e feliz do relacionamento com as pessoas, que é imprescindível para a saúde emocional e para a felicidade? Agora analise se você dá muita importância para que os outros pensam sobre você. Se isso chega a lhe perturbar, é porque há um desequilíbrio entre o que você é, o que você passa que é e o que as pessoas percebem em você. Quando a pessoa não está nela, naquilo que de fato ela é, a vida vira uma confusão. E a pessoa nem consegue passar para os outros realmente aquilo que deseja, que precisa passar. Muitas vezes as pessoas interpretam mal aquilo que a pessoa diz, e isso muitas das vezes ocorre porque a pessoa não está nela, na dimensão precisa do que de fato ela é. Isso é muito grave, é muito sério. É preciso intensificar, afirmar o que somos. Daí tudo se torna mais fácil, mais perceptível. É preciso não se basear em padrões sociais, familiares, religiosos. É preciso ser autêntico, se autoconhecer realmente em suas aspirações de vida, o que interiormente você é na realidade. Não se pode submeter a certas coisas que não são boas para si mesmo, a fim de agradar as pessoas e obter aceitação alheia. É preciso trabalhar incessantemente para romper com as barreiras dos sentimentos ruins sentidos no passado, reescrevendo a história da vida de uma maneira mais branda, alegre e positiva, e isso é possível. É possível procurando desenvolver e reconhecer os dons e qualidades que se possui, porque todos temos dons e qualidades inatos em nossa alma. É preciso ser uma pessoa mais agradável, solidária. É preciso apreciar-se e respeitar-se, tendo a certeza de que as demais pessoas irão dessa forma reconhecer também os seus valores, porque as pessoas tendem a se aproximar e ter amizade por aqueles que se mostram autênticos, alegres, empáticos e participativos, não é? No entanto, relativamente às características pessoais,
Todos devem ser quem são, independente das reações alheias ou da aprovação alheia, e para isso é necessário a autopercepção, como nós estamos falando, que só pode ser alcançada através do autoconhecimento. Então é preciso descobrir o que incomoda, o que judia, o que traz sofrimento, para dessa forma poder trabalhar para mudar isso, ressignificar esses sentimentos, a fim de ser o que se quer ser. Isso significa dizer que a pessoa passará a relembrar dos fatos ocorridos no passado que lhe causaram dor, sentimentos ruins como medo, angústia, vergonha, não é? Tristeza, sentindo aqueles fatos do passado de maneira mais inteligente, sem dar tanto valor, tanto peso àquilo, uma vez que o que realmente importa é o que a pessoa se tornou hoje. Por isso é importante desenvolver serenidade, coragem e força de vontade para os enfrentamentos das dificuldades da vida. Também é preciso desenvolver valores ético-morais, valores espirituais e todas as capacidades individuais que possui. Através de um autoconhecimento se percebe as próprias capacidades, a fim de que se autorreconheça como uma pessoa de valor, que se ama, que se aprecia. Então é preciso ter lucidez para com a vida, assumindo a responsabilidade pelos acontecimentos da existência, trazendo para si mesmo a tarefa de autotransformação. E em quarto lugar, para ressignificar a própria história de vida, é preciso desenvolver uma vontade muito forte e inabalável, de desejo de mudança e melhora. Pouca vontade não é suficiente, é preciso muita vontade, reunindo toda a força, coragem e predisposição para criar novos hábitos de vida, através de pequenos exercícios de afirmação da personalidade e do autodescobrimento dos valores adormecidos, como nós já falamos, valores de bondade, de solidariedade, de autossuficiência, de compaixão e outros valores. A repetição de atos nós sabemos que se torna hábito. E isso é uma terapia maravilhosa porque incentiva cada vez mais a novas descobertas que felicitam a pessoa, diluindo pouco a pouco o complexo de inferioridade e a culpa de erros de vidas passadas que perturba a pessoa nesta vida, não é? E daí a autoconfiança se estabelecerá. O Spinoza afirmou no seu tratado sobre a ética que a emoção que é sofrimento deixa de ser no momento em que dela formarmos uma ideia clara e nítida. E é isso que nós estamos falando, não é? Portanto, é preciso compreender que as situações vivenciadas na fase infantil ocorreram, mas as emoções trazidas para a fase adulta precisam ser digeridas e modificadas através dessa ressignificação madura e consciente de que falamos, de quem compreende que tudo que vivenciou foram lições necessárias. É assim que devemos compreender. Lições que servem para o adiantamento e evolução espiritual. Geralmente o auto-amor leva a pessoa a se cuidar, ser sempre alegre, gentil, grata, e além de atrair as pessoas, atrai também o concurso dos bons espíritos, que estando perto de nós nos ajudam, influenciando ao bem e fortalecendo nossos bons propósitos de libertação, de melhora e de cura. O que é altamente recomendado a todos, trabalhar cuidando de si, dos seus hábitos, a fim de se amar e de se transformar na pessoa que deseja ser. Eu encerro a reflexão de hoje com uma fala do Espírito Joana de Ângeles dizendo o seguinte: a prática das boas ações oferece encorajamento para melhores realizações nos relacionamentos. Sempre quando alguém se predispõe a auxiliar, experimenta forte empatia, que resulta em contínuas descargas de hormônio do humor que estimulam cada vez mais a novas realizações boas, assim como bloqueia os temores infundados. Então é importante viver bem com todas as criaturas, ter respeito por todos, porém sabendo dosar a forma e a intensidade da convivência, e também sabendo filtrar as influências dos outros em nossas vidas, a fim de não permitir
não se permitir contaminar pelos gostos, pelas opiniões e pelos problemas e desequilíbrios alheios, não é? Então vamos trabalhar com força de vontade para transformar nossas vidas num palco de alegria, auto-amor e contentamento de ser e existir. Eu desejo paz e luz a todos e até a próxima.